Tome seu assento. Glória a Deus. Queridos, ficou um anúncio de fora, e esse anúncio é bem importante. É que a cantina vai funcionar essa noite com aquele pastel gigante que vocês já conhecem, né? Isso aí, glória a Deus. Passe na cantina, abençoe o trabalho dos irmãos lá. Eu não posso esquecer desse anúncio. Dá direito a um copo de suco ou um copo de refrigerante. E aí você compra um pastel gigante. Lembrei do Rovilson, né? Que ele falou, quando tiver promoção, quando tiver o pastel, tem que comer os dois, né? Mas acho que ele não está aí hoje não, ele está trabalhando. Mas passe na cantina, tá? Abençoe o trabalho dos irmãos. Queridos, nós vamos falar hoje no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Samaria é sitiada nesse contexto. E o tema da mensagem dessa noite é: quem é você em tempo de crise? Quem é você em tempo de crise? 2 Reis 6, 24, até o versículo 31. Sabe, eu pesquisei sobre o que é crise. E aí, o dicionário falou que crise é uma mudança súbita. É um momento de decisão. Crise pode ser usada no contexto de medicina, no contexto de política, no contexto de financeiro, mas é um agravamento de uma circunstância. Crise é um agravamento de uma determinada circunstância, ocorrendo até mesmo de forma súbita. Sabe, e aí eu pensei um pouco sobre crise, e aí eu acredito que vocês lembram que nós fomos apresentados a uma nova palavra, que foi o momento mais difícil que nós passamos. Porque antes nós ouvimos falar só de epidemia, né? Nunca se ouviu falar em pandemia, mas como foi uma crise sanitária muito grande a nível mundial da Covid-19, não foi uma epidemia, foi pandêmico. Isso é um exemplo de uma crise sanitária. E aí eu fui pensando sobre isso, e crise política e crise humanitária. Por exemplo, a Venezuela, um país vizinho, é uma crise política que virou econômica, que ela agravou e passou a ser uma crise humanitária. Ou seja, os venezuelanos precisaram sair do país com necessidade, com fome, entraram lá por Boa Vista e foram distribuídos pelo nosso país. Crise, a humanidade está vendo, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia há mais de 2 anos, agora Israel com o Hezbollah contra o Hamas, são crises, né, de guerra. Sabe, crise, uma mudança de circunstância, mas a crise ela pode ser também uma crise de ansiedade existencial, uma crise própria da pessoa. E aqui no contexto bíblico, Samaria ela é sitiada pelo exército sírio. Não a Síria, mas Síria, sem o A, são países diferentes. E aqui, por esse sítio, por isso que aconteceu, houve uma crise, instalou-se uma crise em Samaria nessa época. Vamos ler o texto bíblico? Depois que nós lermos o texto bíblico, nós vamos discorrer rapidamente no conceito histórico, cultural, para depois então adentrarmos ao desenvolvimento da palavra. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu.
Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dai o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. Somente até aí. Que Deus abençoe sua palavra lida nessa noite. Amém, queridos? Queridos, por que foi essa passagem, logo esse texto que eu preferi ler dentro do capítulo 6 inteiro e até do capítulo 7, que nós vamos meditar também? Porque ela representa a crise de Samaria. O texto que nós acabamos de ler, ela mostra no auge a crise da cidade de Samaria. Por isso que eu preferi ler, porque nós já começamos já entendendo qual era a circunstância que estava acontecendo em Samaria naquele momento. Sabe, instalou-se uma crise que a fome foi tão grande que chegou ao canibalismo. Uma infração sobremaneira dos alimentos, de coisas que nem seriam alimentos em circunstâncias normais também. Então, por isso que eu escolhi ler esse texto nesse momento agora, para nós entendermos qual a circunstância da crise de Samaria. Mas nós vamos precisar voltar um pouco para poder entender melhor essa crise. Se você voltar 3 versículos, chegar no capítulo 3, você vai ver que o rei de Israel, nessa ocasião, se chamava Jorão. Ele começou a reinar no capítulo 3, ele segue reinando, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E nesse momento de crise, ele é o rei de Israel. O que eu preciso ressaltar aqui sobre Jorão? A gente vai precisar voltar um pouquinho mais. Essa é uma época que o reino estava dividido. Ele disse o reino do norte e o reino do sul. Esse aqui é o reino do norte. A capital era justamente Samaria. Na época de Juízes, Samuel ficou muito triste, porque o povo estava desprezando ele e pediu um rei. E aí Deus falou: Samuel, não fique triste, porque o povo está querendo mudar da teocracia para a monarquia. Eles estão simplesmente me rejeitando. E levantaram Saul como primeiro rei de Israel. Aí o Israel unido. Só que Saul, ele foi rebelde, e Deus riscou sua descendência do trono. E levantou um homem segundo o coração de Deus. Esse era Davi. Davi reinou e foi o rei mais próspero de Israel. Só que Davi morreu, e aí veio Salomão, seu filho, o mais sábio. Salomão morreu, depois desse período. E aí quando Salomão morre, há uma divisão do reino. O reino era unido. Por quê? Porque Salomão cresceu tanto o reino, e ele criou tanta coisa na sua corte, que os impostos ficaram pesados. E aí 10 tribos, elas resolveram, depois da morte de Salomão, separar. E aí formaram o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. 10 tribos, liderado pelo capitão do exército chamado Jeroboão. Então Jeroboão, ele se rebela, e ele fala assim: não, o imposto está muito caro, não tem como manter esse reino unido, e nós vamos fazer um reino dividido, o reino do norte. E aí então ficou de um lado 10 tribos, do outro lado 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cuja capital era Jerusalém. E aí em Jerusalém reinava Josafá. Por que eu estou falando isso? Para a gente poder entender a circunstância. E aí aqui em Samaria, no reino do norte, foi primeiro o profeta Elias, porque Eliseu, esse profeta aqui, foi o sucessor de Elias. E
Jeroboão, ele fez uma coisa tão ruim. A primeira coisa que ele faz para mudar tudo que Salomão tinha feito foi cometer o mesmo erro do povo de Israel quando Moisés estava no Monte Sinai, que ele estava esperando as 10 tábuas de mandamento, 40 dias, o povo achou que ele tinha morrido, fizeram 2 bezerros de ouro. A primeira coisa que Jeroboão ele faz ele faz 2 bezerros de ouro. Ele coloca um em uma parte do reino do norte e outro em uma outra parte. Ele diz, ele repete o erro, esses são os deuses que te tiraram do Egito. Então ele já instala o reino do norte diante de uma idolatria, de um paganismo tremendo. Uma coisa já tinha sido retirada de Israel. E aí depois disso, ele morre. E a sequência de Jeroboão no reino do norte é o pior rei, considerado por todos os estudiosos e pela Bíblia, que ascende ao trono, chamado Acabe. Sabe, Acabe fez tudo o que você imagina de pior. Desde oferta dos filhos a um Deus chamado Moloque. Ia servir a Baal e a Acera. Sabe, Acabe ele se casou com a Jezabel, ela fez dela uma rainha. Era ela fenícia da cidade de Sidom. E ela veio trazendo todos os profetas de Baal quando casa com Acabe. E primeiras coisas que esse casal de reis e rainha fez foi perseguir a liderança do Senhor. E Elias sofreu com essa perseguição. E aí a Bíblia fala que Acabe morreu justamente numa batalha contra o povo sírio. E incrível que pareça, o rei de Judá, Josafá, ele participou dessa batalha. Sabe, Acabe quis derrotar o Ben-Hadad, que era o rei Ciro, e ele, mesmo diante de uma palavra contrária do profeta, ele foi à batalha contra os sírios. Por quê? Porque ele não tinha temor do Senhor. E a Bíblia diz que ele se disfarça de soldado comum e ele entra no meio da batalha. E aí ele é acertado por uma flecha e ele é socorrido, mas ele não sobrevive, ele morre. O pior rei de Israel morre dessa forma, como um soldado ruim, um soldado comum. E aí depois que ele morre, um filho dele, chamado Acasias, ascende ao trono. Qual o trono, pastor? O trono do norte, o trono que tem Samaria como capital, o trono de Israel. Lembrando que está dividido, o reino do norte e o reino do sul. E Acasias também continua fazendo tudo que era ruim aos olhos do Senhor e seguindo os profetas de Baal e Acera. Só que Acasias ele não governa muito tempo, ele também morre. E aí Acasias ele não tinha filho. E aí nesse caso, quando ele morre, quem que assume o trono? O seu irmão mais novo, esse rei aqui do capítulo 3, chamado Jorão. Justamente porque o rei não tinha descendência. Ele ascende ao trono. E aí a primeira coisa que ele vai fazer aqui é restabelecer o culto a Baal e a todos os profetas de Baal. Mas Deus usa nesse capítulo 3 de graça e misericórdia com o reino do norte de Israel através de Eliseu. Sabe, se você seguir no capítulo 3, depois que Jorão assume o trono, Elias vai fazer uma profecia que o reino do norte, o reino de Israel, teria uma vitória contra o rei de Moabe. E aí, junta aqui o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá, o Josafá. No versículo 9 do capítulo 3 você pode ver isso. E ele sai debaixo dessa palavra para poder derrotar Moabe. Sabe, e eles estavam ali, os 3 reis, os 3 exércitos, acampados. E tinha uma necessidade muito grande de água, porque faltava água nesse momento aqui. E Eliseu ora, e Deus manda a água para eles. Isso foi primordial para que essa batalha fosse vencida. Esse é um ponto principal, guarde essa informação. Ele consegue ver realmente a ação sobrenatural de Deus. E a história vai seguindo com feitos milagrosos de Eliseu, no capítulo 4. E aí nós vamos chegar até o capítulo 5, onde vai contar a história de Naamã. Você conhece a história de Naamã, um homem leproso. Quem era Naamã? Naamã era um general sírio.
Ele era um general desse rei Ben-Hadad. Então ele era o comandante do exército do rei Ciro, que no capítulo 6, nós lemos, sitiou Samaria. Sabe, a história de Naamã é justamente essa. Quando nós lemos aqui no versículo 24, nós vemos que é uma batalha porque o rei Ben-Hadad, o rei Ciro, ele pega todo o seu exército para poder lutar, guerrear contra o reino do norte, em Samaria, o reino de Israel. Mas outras ocasiões, eles pegavam parte do exército, alguns cavalos, alguns soldados, e eles conseguiam fazer determinadas batalhas menores. E uma dessas batalhas, vocês sabem bem, que levaram uma jovem cativa de Samaria. E essa jovem ficou escrava na casa de Naamã. Ela deu testemunho, falando com a mulher Naamã. Se o meu senhor estivesse em Samaria, ele saberia que lá tem um homem de Deus, e esse homem de Deus o curaria. Sabe, nós conhecemos a história de que Naamã, ele pegou essa informação, foi falar com o rei dele. O rei fez uma carta, o rei Ben-Hadad fez uma carta, mandou para o rei Jorão. O rei Jorão se desesperou, dizendo que o rei estava procurando justamente o quê? Uma ocasião contra ele para guerrear. Aí Eliseu, ouvindo isso, que o rei estava um pouco aflito, falou, não, deixa ele vir, quando vir, manda ele falar comigo. E nós conhecemos a história de que Naamã foi curado, embora precisou vencer o seu orgulho, mergulhou no rio Jordão 7 vezes, e ele foi curado. E a história diz que ele volta para sua terra. E o que me chama a atenção é que ele fala com o profeta Eliseu. Profeta, por favor, que Deus me perdoe quando eu tiver que entrar na casa de Dagon, que era o deus filisteus, porque o rei teria que segurar nas minhas mãos. Ele disse, eu agora me converti ao Senhor. Então nós vemos uma conversão, uma salvação plena de Naamã. Mas isso não impede que ele, como sendo o general, o comandante, ele fosse realmente liderar o exército para poder sitiar Samaria. E aí nós chegamos no capítulo 6. No capítulo 6, nós lemos a partir do versículo 24. Mas nós vamos precisar voltar um pouquinho para poder entender essa circunstância aqui. E a partir do versículo 8, há uma ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Se você perceber, a partir do versículo 8, diz assim, no capítulo 6, agora nós estamos, tá, irmãos? Fecha sua Bíblia não, acompanhe comigo aí para você não ficar perdido. Está dando para acompanhar? Está dando para entender, irmão? Glória a Deus. Versículo 8 diz assim, o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, diz, em tal lugar estará o meu acampamento. Sabe, ele montou uma estratégia para poder fazer uma guerra. E ele diz para o seu conselho de guerra, diz assim, vocês vão acampar nesse lugar. Mas o profeta Eliseu, ele recebeu uma revelação do Senhor e avisou o rei de Israel. O rei era Jorão. Mesmo o rei sendo descendente de Acabe e de Jezabel, mesmo o rei tendo ainda mantido os profetas de Baal e de Acera. E ele avisa e fala assim, rei, não deixe que o exército de Israel passe por esse lugar. E a Bíblia diz que ele fez isso mais de uma vez. Perceba aí. Versículo 9, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. Depois, versículo 10, o rei de Israel enviou as tropas ao lugar que o homem de Deus falara, e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, e não foi nenhuma, nem duas, mas várias vezes. O que aconteceu com isso, irmãos? O rei Ciro, Ben-Hadad, se turbou, ficou preocupado, o que está acontecendo? Deve ter algum infiltrado aqui em nosso meio. As pessoas entenderam o que eu quis dizer. Deve ter alguma pessoa aqui que está entregando a nossa estratégia de guerra. E aí teve uma pessoa que falou para ele assim, não, Senhor, é porque em Israel existe um profeta do Senhor, um homem de Deus, que ele revela para o rei de Israel qual é a estratégia de guerra que o Senhor tem dado. Sabe, eu não sei se existe uma palavra nesse sentido para você, porque nós precisamos fazer essa diferença. Existia uma autoridade tão grande, um relacionamento, uma intimidade tão grande com o profeta Eliseu, que até o inimigo reconhecia o poder de Deus sobre a vida dele. Isso é de uma profundidade tremenda, irmãos.
Sabe, as pessoas lá vem um homem de Deus, lá vem uma mulher de Deus, lá vem uma pessoa que tem intimidade com Deus, é uma pessoa que realmente Deus fala com ela, ela fala com Deus, ela tem um lugar secreto, ela tem vida devocional, ela lê a Bíblia, ela fala, ela tem uma palavra de bênção. O inimigo não vai querer se meter com você. Então o que nós podemos entender aqui é que o rei ficou assustado com isso. E aí Ben-Hadad fala assim: descobre onde está esse homem de Deus aí. Descobre, porque eu preciso entender o que está acontecendo. E aí a informação chegou no versículo 13 do capítulo 6. E disse: ide e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Descobriram aonde era a casa, aonde era a cidade do profeta Eliseu, onde ele estava. E aí a Bíblia diz: tendo se levantado muito cedo, o moço, que era empregado de Eliseu, e aqui não é Geazi, porque ele já tinha sido atacado de lepra, era um substituto dele. Eis que ele dá a informação para o homem de Deus: eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe diz: ai, meu Senhor, o que faremos agora? Percebe que a estratégia do rei Ciro Ben-Hadad é de sitiar, de cercar. A estratégia dele, feita em Samaria, é a mesma estratégia que ele vai fazer na cidade de Dotã, aonde está Eliseu. Cada rei naquela época, ou até anteriormente, tinha uma estratégia. Se você voltar um pouco no livro de Juízes, por exemplo, no capítulo 6 de Juízes, Gideão está malhando trigo no lagar, porque tinha também uma grande fome naquela época. E alguns estudiosos dizem que aquele momento foram os midianitas, que tinham mais de 125 mil homens, soldados, que tinham uma estratégia de subjugar as nações vizinhas. Qual era a estratégia? Os midianitas vinham como gafanhoto, a expressão bíblica é essa, como gafanhoto sobre as lavouras e consumiam tudo. E mantinham uma subjugação sobre as nações para que eles ficassem impossibilitados de plantar qualquer coisa. Então eles impunham para as nações vizinhas uma fome tremenda. Sabe, isso era uma arma de guerra. Em outra ocasião, também aqui em 2 Reis, também no livro de Isaías, Senaqueribe, que era um rei assírio, não sírio, mas assírio, ele tinha também uma estratégia dessa. Foi o começo dos assírios que virou Medo-Persa, depois babilônico, onde Daniel estava lá. E o que aconteceu nessa ocasião? Eles chegaram diante de Judá, o rei de Judá naquela época era Ezequias. E aí ele pegava um porta-voz dos assírios e eles liam uma carta para o rei perante toda a cidade. E aquela carta era de uma afronta, dizendo assim: quem vai poder livrar Judá? Ó Ezequias, quem vai livrar vocês? Vai acontecer com vocês o que aconteceu com todas as nações vizinhas que foram entregues. Então eles tinham uma estratégia de afronta, sem nenhum confronto, onde a cidade se rendia. Era também uma estratégia de guerra. Uma outra estratégia de guerra, nós podemos ver em 1 Samuel, no capítulo 17. O que está escrito lá? Os filisteus estavam acampados de um lado e os israelitas de outro. E aí o que eles fizeram? Qual era a estratégia dos filisteus? Eles pegavam o melhor soldado, nesse caso Golias, que era um gigante de quase 3 metros, só a sua lança pesava quase 200 quilos, para poder afrontar também o povo de Israel. Eles queriam fazer o quê? Manter o exército intacto, ter o mínimo de perda possível, e assim, destacar um campeão do outro lado, e quem vencesse aquela luta individual, venceria a guerra. Era também uma estratégia de guerra. Mas nesse caso, os sírios, através de Ben-Hadad, tinham uma estratégia de cercar a cidade, de implantar medo e fome. Eles fizeram isso aqui em Dotã contra o profeta Eliseu. E aí o servo dele fica assustado. E nesse caso aqui, ele nem chamou todo o exército, como nós lemos aqui no versículo 24, no caso de Samaria. Há uma estimativa de 100 mil a 125 mil homens cercando Samaria. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas aqui em Dotã, irmãos, o que chama a atenção é que Eliseu, ele não fica preocupado. O servo sim, mas Eliseu não. Olha a resposta dele, versículo 16 do capítulo 6. Estão com a Bíblia aberta aí.
não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Aí acredito que o servo de Eliseu deve ter dado um, como é que fala? Bugou, né? Assim que os jovens falam, bugou a mente dele. Só estavam os dois lá. Quem é de exatas vai discordar, né? Não é isso, de exatas? 2 é mais do que um exército? Não pode. E aí o que acontece nesse momento? No versículo 17, Eliseu ora, sabe? Quem tem intimidade, quem é homem de Deus, quem é reconhecido por isso, quem é mulher de Deus, ora. Olha só o que o texto está dizendo. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Uma oração simples, mas com autoridade. E aí a Bíblia diz: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Cheio de carro de fogo, cheio de cavalo. Sabe, o mundo espiritual, sobrenatural, nós precisamos ter discernimento para poder ver. Porque Deus, Ele peleja conosco. Nessa ocasião que eu falei da afronta dos assírios através do rei Senaqueribe contra Judá, que é o reino do sul, e que naquela época o rei era Ezequias, Ezequias também ora. A Bíblia fala que Ezequias orou contra a parede e pediu que o Senhor o acudisse. E a Bíblia fala que Deus respondeu a oração, e foi um anjo só do Senhor que foi enviado e derrotou todo o exército assírio. Porque a oração de Ezequias, a resposta foi: eles estão vindo contra vocês com braço de carne, mas eu vou pelejar por vocês. É justamente esse mundo sobrenatural e espiritual que foi aberto os olhos do servo de Eliseu. Quando ele ora desse jeito, os olhos dele são abertos. Mas um homem de Deus é ousado, ele segue na oração, sabe? Ele orou para que os olhos do seu servo fossem abertos. Agora ele ora para que os olhos dos soldados assírios fossem fechados. Perceba bem. 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Sabe, o exército estava ali, cercando Dotã, cercando a casa de Eliseu. Agora foram cegados pela oração de Eliseu. E a história vai seguir que Eliseu vai conduzir esses soldados sírios para Samaria. Ele vai apresentar essa ação sobrenatural de Deus justamente para o rei Jorão em Samaria. E a história segue, vocês podem ler, que quando eles chegam lá, o que o rei logo quer fazer? Matar os sírios. Mas Eliseu não. A cegueira era temporária, ele ora para que eles possam enxergar. E Eliseu dá uma ordem ao rei: não. Esses aí não são presos de guerra feitos pelo seu exército, não. São presos do Senhor. Você não pode, não tem autoridade para tocar neles. Você vai alimentá-los e você vai liberá-los. Porque Deus é assim que faz, sabe, irmãos? Deus é misericordioso. Como que ficaria se esses homens fossem mortos através de uma ação sobrenatural de Deus? Você consegue compreender isso? E aí a ordem de Eliseu para o rei Jorão é justamente essa, para que eles fossem alimentados e fossem despedidos. Está no versículo 23. Chegamos ao texto que nós acabamos de ler, no versículo 24 agora. A cidade sitiada. Sabe, quando você vai começar a ler o versículo 24, você vai ver, logo o início diz assim: depois disso tudo que nós acabamos de falar aqui, nessa parte histórica e cultural, Ben-Hadad então resolve guerrear contra Israel, o reino do norte. E ele faz o que? Ele chama todo o exército, e ele sobe, e ele vai sitiar e vai cercar Samaria. Sabe, nesse caso aqui, eram entre 100 e 125 mil soldados. E esse cerco aqui, existe uma estimativa pelos estudiosos que durou 3 meses, 90 dias. A ponto de a fome ser extrema. Essa é a crise instalada em Samaria. Versículo 25.
houve grande fome em Samaria. Foi pequena fome? Média fome? Grande fome. Sabe, naquela época, as cidades eram fortificadas, eram simplesmente fortalezas. Eles tinham grandes muros, grandes portões, e o povo, as casas, eram dentro da cidade e protegidas por esses muros. Existia uma estimativa que nessa época existiam 15 mil habitantes de Samaria. 15 mil. Algumas cidades tinham um outro portão, eram 2 portões. Só que o que acontecia? Para a cidade não ficar muito grande, inviável, a lavoura, o comércio, era tudo extramuro. Dentro da cidade era o palácio, a morada real, a corte, né? E as casas dos súditos, dos habitantes. Conclusão, a Bíblia vai dizer que nada entrava e nada saía de Samaria. Por isso houve grande fome. Não tinha lavoura, não tinha comércio, não tinha nada. A fome foi tão tremenda que o versículo 25 vai dizer assim, ó: eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Sabe, ciclo de prata, eu pesquisei, era a moeda do Reino do Norte, a moeda de Israel. E aqui, cada ciclo tinha um peso estimado em grama de prata. 80 ciclos de prata dava quase 900 quilos de prata. Eu não sei quanto está o preço da prata hoje, não tenho ideia. Mas há uma estimativa de que essa cabeça de jumento sairia acima de 5 mil reais, mais ou menos hoje, só para a gente ter uma ideia. Sabe o que é a cabeça de jumento, irmãos? Isso de uma forma natural, sem crise, seria humanamente impossível pensar que alguém poderia comer. Mas a fome era tão grande que a cabeça de jumento foi vendida por 80 ciclos de prata. Um preço absurdo, porque a fome estava tremenda. Existe um erro teológico que as pessoas falam que na sequência a Bíblia dá a informação assim, ó: um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Sabe, esse esterco ele não era para poder comer. Já ouvi algumas pessoas falar assim: era para fazer farofa, era para fazer no seu... Não era, irmãos. Esse esterco de pomba, ele tinha a utilidade de ser o combustível para poder fazer a cabeça de jumento. Aí a parte química, eu não quero entrar nessa questão, mas o esterco tem um pouco de combustão. Como seria feito isso, eu não sei. Os historiadores, Flávio José fala sobre isso. A cabeça de gado que era para ser vendida como alimento. Só que não parou para isso, por aí. Não parou. Se você seguir, o rei estava desesperado, porque a fome estava tremendo. Poderia acontecer uma revolução, o povo poderia se matar ali dentro de Samaria. E aí piorou. O rei está passando certa vez pelo muro. E o que aconteceu? Uma mulher começa a pedir ajuda para ele. Senhor, ô rei, meu senhor, me ajuda, nos acode. E quando ela começa a contar a história dela, o rei se desespera. Sabe, o ser humano ele é capaz de fazer coisas terríveis quando está em crise. E aqui é o momento desse. Uma mãe praticar o canibalismo com o próprio filho. Isso, irmãos, o coração do ser humano é enganoso. Não existe um amor comparado como o amor de mãe. Só Deus que é amor realmente, mas o coração humano é enganoso. E a fome foi tão grande, tão tremenda, que uma mãe estelionatária, 171 do Código Penal realmente, cria uma artimanha, cria uma informação, um meio ardiloso, porque é isso que o artigo fala, para poder enganar a pessoa e ter uma vantagem indevida daquela pessoa. E conta uma história: não, pega o seu filho, vamos comer o seu filho, vamos cozer e comer o seu filho hoje, e amanhã vamos fazer com o meu filho. Só que a estelionatária fez o quê? Se alimentou de forma no canibalismo, e quando chegou no outro dia, que foi a vez dela, ela escondeu a criança. E aí, aquilo chegou aos ouvidos do rei,
a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, veste de pano de saco, se humilha e começa a chorar, porque ele não sabia o que deveria fazer nesse momento de crise. Sabe, a crise às vezes é tão grande, existencial, de ansiedade, ou nós estamos como Samaria, sitiadas, guerreadas, o inimigo nos afrontando, e o que nós vamos fazer? Nós nos desesperamos, e nós não sabemos o que vamos fazer. Você já sentiu assim? Um desespero, a minha mente parece que vai explodir, o meu coração. Foi assim que o rei sentiu. Aí a pergunta que eu faço é: quem é você em tempo de crise? O primeiro tópico desenvolvido para essa mensagem é entender que você pode ser o rei nesse tempo de crise. E qual foi o papel do rei nesse tempo de crise? A pergunta é: você é como o rei que se sentiu incapaz, que culpa as pessoas, que se desespera, que ameaça as pessoas e que desconfia de tudo? Porque o tempo de crise faz isso com o ser humano. Quer ver? O versículo 1 do capítulo 7. O versículo 31 do capítulo 6. O rei fala assim: Deus pode fazer o que quiser comigo, se amanhã nesse horário a cabeça de Eliseu não estiver sobre a cabeça dele. Ou seja, ele começa a ameaçar as pessoas, porque ele se sentiu incapaz, e ele começa a culpar as pessoas, achando que a culpa seria de Eliseu pelaquela crise. Porque se Eliseu tivesse permitido que eu matasse aqueles soldados quando eles estavam cegos, isso não teria acontecido. Samaria não seria sitiada. Ele se levantou contra a misericórdia do Senhor, e ele começa a culpar Eliseu. Ele então monta uma estratégia para poder matar Eliseu. E aí ele vai até Eliseu, e Eliseu está reunido com alguns anciãos ali em Samaria, e de repente o rei chega e começa a fazer uma afronta, dizendo que iria matar Eliseu. E Eliseu fala assim: olha, eu sei que você vem contra mim para me matar, mas Deus me falou que você veio para fazer isso. Mas eu quero fazer uma profecia para você. E aí Eliseu começa a fazer uma profecia dizendo assim: amanhã, versículo 1 do capítulo 7, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha, quer dizer, 1/6 de farinha, por 1 ciclo de prata. Foi uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Agora é 1/6 de farinha por 1 ciclo de prata. Olha a palavra do profeta, irmãos. E depois ele segue, versículo 1 do capítulo 7. E 2/6 de cevada por 1 ciclo de prata. Então a crise vai sair de 80 ciclos de prata para uma cabeça de jumento, 5 ciclos de prata para esterco de pomba, para 1 ciclo de prata, para 1/6 de farinha, e 2/6 de cevada, que é um trigo mais comum, mais acessível, por 1 ciclo de prata. Eliseu está dizendo: essa crise vai passar amanhã. Ele lança uma palavra profética. Passa o tópico 2. Por favor, Maiara. Aí a pergunta é: você é como profeta que abençoa as pessoas e ministra bênção quando está em crise? Anuncia a palavra. Foi isso que Eliseu acabou de fazer. E agora vamos ver a parte que ele faz: repreende e exorta as pessoas. Porque diante dessa palavra se levanta um capitão em que o rei estava apoiando no braço dele, e ele lança uma dúvida da palavra profética do Eliseu. Versículo 2, capítulo 7. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Olha só que palavra maldita desse capitão, irmãos. Olha o que ele diz: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, como poderia acontecer isso? Sabe, o profeta está abençoando, está ministrando uma bênção, está anunciando uma palavra profética, e ele é obrigado agora a repreender
e exortar esse capitão incrédulo. E aí ele diz assim: disse o profeta: eis que tu verás com seus olhos, porém disso não comerás. Você tem duvidado do que Deus tem feito em tempo de crise na sua vida? Você tem feito como esse capitão? Duvidado do que Deus tem falado através da palavra dele? Como tem sido a sua reação? Quem é você em tempo de crise? Passa o terceiro tópico, por favor, Maia. E agora vamos ver o papel do capitão aqui. Você é como o capitão que acha que sabe tudo. Acha que sabe tudo. Se mostra incrédulo, mesmo diante da palavra, mesmo sabendo que o profeta tinha sido usado por Deus várias vezes, e pensa que é forte. Sabe, o capitão fez tudo isso. O capitão fez tudo isso sem acreditar na ação sobrenatural de Deus. Agora nós vamos passar um pouco mais. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7 desse capítulo 7. Nós vamos ver a ação sobrenatural de Deus confirmando e acontecendo a palavra do profeta. Preste bem atenção. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Olha só o que Deus está fazendo no arraial sírio, que tem 125 mil homens, soldados, cercando Samaria. Um ruído muito grande, de um grande exército. E olha a consequência disso, versículo 7. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Percebe que isso aqui é o cumprimento da palavra do profeta Eliseu? Ele não diz como seria, mas ele diz: amanhã, esta hora, na entrada de Samaria, vai ter farinha e vai ser barato, e todo o povo vai poder se alimentar. Essa crise vai passar. Sabe, e aqui foi o cumprimento da palavra, e aquele capitão duvidou de que isso aconteceria. Deus tem lançado uma palavra sobre a sua vida, querido, de bênção, mesmo em tempo de crise. Você precisa acreditar que isso vai ser realidade na sua vida. Você precisa tomar posse da palavra de Deus na sua vida. Você não pode ser incrédulo, mesmo que essa ação seja sobrenatural. Eu não sei qual é a sua crise, eu não sei se você está se sentindo cercado, sitiado pelo inimigo. O que eu sei é que Deus está levantando para você uma palavra profética sobre a sua casa. Você precisa tomar posse dessa palavra, porque quando essa palavra se cumprir, vai ser sobrenatural. Tudo que tiver em crise será transformado na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, e aí entra a figura dos 4 leprosos. Versículo 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Porque a lepra naquela época era uma doença que não tinha cura, e eles não podiam morar na cidade de Samaria, porque eles iam contaminar as pessoas. Então existia um acampamento separado para os leprosos. Então eles não estavam nem na cidade de Samaria e nem no acampamento sírio, eles estavam separados por ser leprosos. E o rei Ben-Hadad, ele não tinha interesse de atacar os leprosos. E o que me chama a atenção é que esse ruído que nós lemos aqui no versículo 6, ele foi tão grande a ponto de assustar 125 mil soldados sírios. Mas os 4 leprosos não ouviram, e nem o povo de Samaria. Sabe por quê? Porque os leprosos, eles saem dali e eles pensam assim: poxa, eu estou sentado aqui, nós estamos passando por fome, nós somos pecadores, nós vamos morrer se continuar sentados aqui. Então nós vamos levantar e vamos andar. Se morrer, morreremos. Se viver, viveremos. Sabe, você precisa ter consciência de que você é um pecador, e você precisa se movimentar. Parado nunca. Se ficarmos parados, nós vamos morrer. Os leprosos nos dão esse ensinamento.
Versículo 4 diz assim: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Se você estiver numa crise tão grande que você perdeu as esperanças, Deus quer renovar a sua esperança nessa noite, em nome de Jesus. Deus quer derramar sobre você uma unção de ousadia, para você se revestir do poder dos altos, do poder do Espírito Santo, para que você receba a esperança de novo, e você saia desse tempo de crise na sua vida, querido. Você não foi criado para viver em crise. Você foi criado por Deus, à imagem e semelhança dEle, para ter experiência com Ele, como Adão e Eva estavam revestidos do estado de santidade, e Deus falava com eles ali no Jardim do Éden. É isso que Deus quer, que você tenha intimidade com Ele, seja revestido dos altos. E o que aconteceu? O versículo seguinte: levantaram-se os leprosos ao anoitecer, para se dirigir ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Tinha algum Ciro lá? Tinha ninguém. Uma ação sobrenatural de Deus é isso, vai te surpreender. Sabe, os sírios foram surpreendidos, chegaram, não tinha ninguém. Por isso que eu faço a interpretação de que os leprosos não ouviram. Sabe, um ruído muito grande, a ponto dele entender que eram 3 exércitos, o exército dos heteus, o exército dos egípcios, para se juntar com o exército de Israel, e eles não ouviram. Você é como os 4 leprosos que sabe que é pecador, busca a oportunidade sem medo, teme a Deus, pensa no próximo e compartilha as boas novas. E agora nós vamos ver aqui qual foi a atitude dos leprosos. Versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e veste. Se foram e se esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e esconderam. De início, a atitude deles foi uma atitude egoísta. Pensaram em si mesmos. Estavam morrendo, sem esperança, de repente tem ouro, tem prata, tem comida, tem tudo. Nós precisamos lutar contra esse sentimento egoísta. Então, disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. É dia de quê? Boas novas. Não era crise, não era sítio, não era uma cidade cercada, não era fome, não era canibalismo. É dia de boas novas. Sabe, a crise que você está vivendo vai se transformar em dia de boas novas na sua vida, querido. Não importa qual seja o tamanho da sua crise, Deus está transformando o leito de doença em vida, pobreza em riqueza. Deus quer transformar esse dia na sua casa em dia de boas novas, em nome de Jesus, querido. E eles falaram assim: nós não podemos ficar calados. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eles poderiam ter ficado calados, mas eles não tinham como entrar na cidade. Então eles foram até a porta da cidade e avisaram os porteiros: olha, tem comida lá. Não sei o que aconteceu. O arraial dos assírios, o acampamento está lá. Eles foram embora, está tudo lá. Qual a interpretação que eu faço? Eles estavam na cidade, sim ou não? Não. Eles estavam no acampamento dos leprosos. Eles sabiam da profecia de Eliseu? Não. Eles não estavam na cidade, não ouviam, a cidade estava cercada e sitiada. Mas eles foram usados como pessoas para levar a boa nova e levar o cumprimento da profecia de Eliseu. E aí é que, volta por favor lá do rei, o tópico 1, Mayara, por favor. E aí você vai perceber que o rei desconfia de tudo. Essa parte eu não tinha falado ainda. Porque quando chega essa informação para o rei, perceba bem aí, versículo 12. Levantou-se o rei de noite e disse: meus servos, agora eu vou e direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabes eles que estamos com fome. Por isso, saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então o tomamos vivo e entraremos nela. Ele estava desconfiando dos assírios, isso era uma estratégia de guerra. Quando o povo saísse de Samaria, seria dominado e morto pelos sírios.
Sabe, Deus está preparando um dia de boas novas e o rei está desconfiando. O rei, mesmo recebendo uma palavra profética de cumprimento na vida dele, está desconfiando também. Não é um velho ditado de que quando a esmola é demais o pobre desconfia, não. É uma palavra profética que vai se cumprir na sua vida. Porque o profeta, ele assumiu esse risco. Se essa palavra não se cumprisse, ele seria um charlatão, mas a palavra se cumpriu, porque a palavra de Deus era profecia. Então Deus está trazendo para ele uma palavra de boas novas, está tirando ele da crise, e ele faz o quê? Desconfia de tudo. Você é assim? Desconfia do que Deus tem feito na sua vida? Porque isso vai te impedir de acessar o trono de Deus, de receber bênção de Deus, porque você está desconfiando da ação sobrenatural de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu não sei, meu casamento não vai bem, estou desconfiado. Ah, pastor, eu não consigo achar uma colocação no mercado, não consigo trabalhar, estou desconfiado. Ah, pastor, o médico disse que o problema de saúde é esse, estou desconfiado. E você não consegue receber uma palavra profética, não consegue ver a ação sobrenatural de Deus em tempo de crise na sua vida. Por quê? Você é como o rei que está desconfiando de tudo, inclusive da ação de Deus na sua vida. E aí, qual foi a estratégia do rei, ouvida por um de seus súditos, por um de seus soldados? Ó, Senhor, faz o seguinte, pega aí 5, 10, envia como mensageiro, para eles poderem sondar a situação e ver o que está acontecendo lá. Se realmente for isso, eles vão voltar com a informação. E assim o rei fez. Amanhecendo o dia, tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou homens após o exército sírio, dizendo: ide, vede e voltar. Aí versículo 15, foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram o mensageiro e anunciaram o rei. Sabe o que eles anunciaram? A palavra do profeta é verdadeira, se cumpriu, rei. O que o profeta falou se cumpriu. Sabe o que esse mensageiro está falando? O que Deus está falando que vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir, com autoridade. Deus está tendo uma palavra profética na sua vida, de transformar os seus dias em dias de boas novas, e você precisa tomar posse dessa palavra. Você não pode duvidar como o rei duvidou. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Caminhando já para o encerramento. Versículo 16. Cumpriu-se a profecia do profeta Eliseu. E aí o versículo vai mostrar isso, que o povo sai e o povo saqueou o arraial dos sírios. E aí a palavra que ele disse: 1 cesto de farinha por 1 ciclo e 2 cestos de cevada por 1 ciclo. E assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha, quer dizer, 1 cesto de farinha por 1 ciclo de prata, e 2 de cevada por 1 ciclo de prata, conforme a palavra do Senhor. O que o profeta falou se cumpriu. E aí qual foi a atitude do rei? Pegou esse capitão e falou: só fica lá no portão. 17 está escrito isso, leia só o 17. Deram o rei a guarda do portão ao capitão, em cujo braço se apoiaram. O capitão duvidou? Maiara, por favor, coloca 2 do capitão aí. O capitão duvidou, ele foi incrédulo. Desculpa, é o 3. Me perdi aqui. Ele achou que sabia de tudo. Ele se mostrou incrédulo e pensou que era forte. Nada disso. Olha aí, versículo 19. Versículo 20. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia acontecer isso, segundo essa palavra. Disseram o profeta: eis que tu verás com os seus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe aconteceu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. A palavra do profeta se cumpriu, porque ele foi incrédulo, ele duvidou. Sabe, se você, aqui é um aprendizado muito grande, se você crê na palavra de Deus, é vida eterna. Mas se você não crê, é morte. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas o dom de Deus é vida eterna. Mesmo que seja crise, mesmo que seja. Se você crê na palavra de Deus, vida. Se você não crer, se você for incrédulo, se você duvidar, se você se achar que sabe tudo, que você é forte, se você gerar dúvida, é morte. Você está indo contra a palavra de Deus. Isso não pode acontecer, porque nós poderemos ser considerados como anátemas. O justo, ele vive pela fé. O justo vive pela fé.
nós precisamos entender que Deus tem uma palavra para todos nós. Então o que aconteceu? O rei, ele perdeu a oportunidade de crer em Deus. E o que aconteceu com isso? Deus mandou o profeta Eliseu ungir Jeú, rei, no lugar dele. E Jorão morreu. Teve uma morte parecida com Acabe. E a palavra do profeta Eliseu foi para que matasse o Jorão, matasse Jezabel, matasse todos que fossem da descendência de Acabe e matasse todos os profetas de Baal. O profeta, ele foi honrado porque a palavra de Deus se cumpriu conforme a palavra dele. O capitão foi atropelado pelo povo e não pôde experimentar o que Deus havia falado na vida dele, porque ele foi incrédulo. E os leprosos experimentaram a abundância de Deus e tiveram a honra de salvar o povo. A pergunta que eu faço é: quem é você em tempo de crise? Credo? Acredita? Tem fé? Esse é o momento de você fazer agora um exame da sua própria vida. Mesmo assentado como você está, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Diante de tudo que você ouviu nessa noite, você precisa pelo menos responder para você mesmo: quem eu sou em tempo de crise? O que eu tenho sentido? Quem é você em tempo de crise? Você é como rei? Você é como profeta? Você é como capitão? Você é como os leprosos? Você crê na palavra de Deus? Você é incrédulo? Converse com Deus agora. Peça a Ele que transforme o seu dia em um dia de boas novas. Quem é você em tempo de crise, queridos? Em nome de Jesus, peça discernimento a Ele, peça entendimento, peça sabedoria, peça que Deus fale com você, com a sua casa, com a sua família. Ah, pastor, eu tenho vivido tantas crises, tenho vivido tantas dificuldades, o inimigo tem me cercado, eu tenho me sentido sitiado, tenho me sentido impotente, incrédulo, duvidando das coisas. Em nome de Jesus, receba nessa noite uma palavra profética sobre a sua vida, de que Deus vai transformar, Deus vai te dar um dia de boas novas. Em nome de Jesus. Fala: Senhor, por favor, me dê discernimento, mostre o que Tu queres para a minha vida. Há uma unção do Senhor aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está passeando em nosso meio. Ele está querendo liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Há uma unção do Senhor nessa noite. Se você entende que essa palavra foi para você, que você foi despertado, eu vou pedir para que você se coloque de pé, para que a gente possa orar. Se colocando de pé, você vai dizer: Senhor, eu quero acreditar na Sua palavra sobre a minha casa, sobre a minha vida. Se coloque de pé diante do Senhor se você acredita que essa palavra é para você. Se você conseguiu responder essa pergunta: quem sou eu em tempo de crise? Deus tem para você nessa noite uma palavra profética, querido. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que
coração, traz o céu pra nós, move o coração de Deus. Vamos orar? Senhor, Santo e eterno Deus, nós te agradecemos nessa noite, ó Deus, pela sua visitação aqui. Nós agradecemos porque podemos sentir a sua presença em nosso meio. E a sua presença, ela é real em nosso meio. Por isso nós queremos ser tocados pelo Senhor, ó Pai. Nós queremos ser mudados, Deus. Muda a nossa circunstância, Pai, por favor, Deus. Olhe para nós nessa noite com um olhar de misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê a fé necessária, Deus, para acreditarmos na sua palavra. Muda toda a circunstância da minha casa, da minha vida, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, amor, os meus irmãos, ó Pai. Derrame sobre nós, ó Deus, uma porção dobrada dos céus, ó Deus. Que mesmo em tempo de crise, ó Deus, mesmo nos sentindo sitiados, mesmo sentindo atacados, cercados pelo inimigo, nós possamos entender, ó Pai, de que existe uma palavra profética do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus. Porque às vezes, ó Deus, há um sentimento contrário em nosso coração, há um sentimento contrário em nossa mente, em nossa casa. Parece que tudo vai desmoronar, parece que tudo vai se autodestruir, ó Pai. O inimigo, ele se levanta com acusações, ele tenta implantar sobre as nossas vidas uma subjugação, ó Deus, de fome, ó Deus, de desânimo, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer investida do inimigo sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, qualquer seta inflamada do inimigo possa ser desfeita, ó Deus, em nome de Jesus. Qualquer laço, qualquer corrente, pelo poder do nome de Jesus. Nós repreendemos qualquer espírito de incredulidade, qualquer espírito de dúvida lançada sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos crer que existe nessa noite uma palavra profética de boas novas sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos casamentos, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, a nossa parentela, sobre o nosso trabalho, em nome de Jesus. Que haja uma porção dobrada, Deus, de bênçãos sobrenaturais e de bênçãos materiais sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós repreendemos, ó Deus, tudo aquilo que é contrário à tua palavra sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. Repreendemos, ó Deus, qualquer espírito de miséria, qualquer espírito de fome, qualquer seta, Deus, lançado do inimigo para nos atacar, ó Deus. Pedimos discernimento em nome de Jesus, no momento de crise, ó Pai, que possamos ouvir a tua voz, que possamos ter a nossa visão aberta para enxergarmos o agir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. Por isso nós profetizamos sobre a tua casa, ó Deus, que as pessoas sairão dos bares, largarão os pecados, os vícios, e se renderão aqui nesse altar em nome de Jesus, recebendo uma palavra profética de restauração, de salvação. Que haja sobre a tua igreja, ó Deus, libertação, ó Deus. Em nome de Jesus nós profetizamos, ó Deus, que haja uma transformação em nossas vidas, ó Deus. Repreendemos qualquer espírito de crise existencial, crise de ansiedade, crise financeira, crise política, crise econômica, ó Deus. Em nome de Jesus nós repreendemos, ó Deus, e pedimos que haja sobre a tua igreja, ó Deus, a abundância, ó Deus, uma unção sobrenatural, uma palavra profética, bênção incontáveis, céus abertos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós profetizamos que esse bairro será ganhado para o Senhor, ó Pai. Vidas serão alcançadas aqui. Que essa crise, ó Deus, de violência no nosso bairro será dissipada para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, ó Pai. Que, ó Deus, nós profetizamos um avivamento, ó Deus, sobre esse bairro, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa sociedade. Um avivamento com o mover sobrenatural do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Faz de novo, Deus, faz de novo em nosso meio.
Faz de novo em nosso meio, ó Deus. Faz de novo. Faz de novo em nosso meio. Faz de novo com nossos filhos, ó Pai. Derrama o Teu Espírito, ó Deus. Dê sonhos, dê visões, dê palavra profética. Faz de novo com a segunda igreja Batista de Jardim Carioca. Faça um avivamento, ó Deus. Transforme qualquer crise, ó Pai, em nome de Jesus. Faz de novo, é o que nós clamamos nessa noite. Derrame sobre nós a Tua unção, ó Pai. Traga sobre nós boas novas, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui, ó Deus, constrangidos, impactados pelo Seu amor, constrangidos, rendidos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra possa ser rema, que ela possa corroborar com a nossa vida, que ela possa nos tirar, ó Deus, de uma zona de conforto, que ela possa trazer, ó Deus, uma transformação sobre cada lar, sobre cada casamento, sobre cada vida. Que haja uma unção de vida, ó Pai, de amor, ó Deus. Que haja transformação, restauração, corações quebrantados em nome de Jesus. Que cada pessoa aqui nessa noite possa receber, ó Pai, um batismo da parte do Senhor de amor, ó Pai. Em nome de Jesus, nos constranja com o Seu amor, ó Pai. Nos constranja com o Seu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.